Salve progressistas, eu sou o Clayson. Quem acompanha o canal já há algum tempo sabe a conclusão que eu tenho a respeito de esse tipo de debate político na internet. É claro que isso é uma coisa tosca, imbecil, é uma coisa infantil e que não leva a nada. Esses debates eles não servem para absolutamente nada. Ainda mais como foi conduzir esse debate de ontem entre o Nando Moura e o Nicolas. Ali são dois egos que tentam de alguma forma atacar, um ataca o ego do outro e nada sai dali. A gente tem a promoção de duas pessoas. O Nando Moura tá nessa luta aí, né, de se promover, de promover o canal, de tentar ter alguma relevância para 2022, para poder fazer a campanha pro Moro. E o Nicolas está na sua campanha para se reeleger para 2022. Então, para os dois é negócio. O Nando Moura consegue ter relevância e views, o Nicolas consegue ter voto. E a gente, na verdade, vê isso com muita clareza, mas isso ainda não está, de certa forma, descortinado para a maioria das pessoas que acompanham aquilo com paixão. Oh, ele ganhou, o outro ganhou, porque é sempre assim, né? Quem é fã de um fala que ele ganhou, quem é fã do outro fala que o outro ganhou. E, de alguma forma, esse debate serviu para que a gente pudesse entender como é que estão aí os fanáticos pelo Bolsonaro, né? Como é que estão os bolsonaristas. Esperava bem mais. Pelo que a gente percebeu, foram com força total para a internet. Claro, deu audiência, vai passar aí do 1 milhão de visualizações, sucesso e tudo mais. Mas a gente percebe que a turba bolsonarista ainda está bem aquém daquilo que poderia estar, levando em consideração o que foi 2018. Eles estão perdendo a força. Eu vou fazer um comentário sobre esse debate aqui, trazendo algumas questões importantes, inclusive, dentro da minha opinião, aquilo que deveria ter sido abordado lá. Só que antes eu peço para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ajudar o nosso Apoia-se. Nós estamos todos os dias aqui fazendo vídeos para você e o Apoia-se é uma oportunidade para que a gente possa profissionalizar o nosso canal, para que a gente possa oferecer mais qualidade para você. Nós queríamos fazer mais lives aqui e a gente tem dificuldades técnicas para isso. Então o seu apoio ajuda para que a gente possa dar continuidade ao trabalho. A primeira questão para a gente poder falar a respeito desse debate é o reflexo direto do que é a direita brasileira. Porque a direita, ela se resume em contra o Bolsonaro, a favor do Bolsonaro. E essa direita que a gente viu ali representada por esses dois, ela é um reflexo claro da decadência que nós temos da direita brasileira, da ausência, a ausência total de aprofundamento em qualquer questão. É qualquer questão. É tudo raso. É tudo sem a menor profundidade, sem a menor substância. Então é só aquela coisa de ad hominem, você é isso, você é aquilo, aí vai lá e você é travequeiro, você é não sei o quê, sabe? É uma baixaria que você fala, meu pai, roqueiro frustrado. É aquela baixaria que não tem tamanho. E no meio daquela fogueira de vaidades não salva absolutamente nada. O debate foi sofrível. Para falar a verdade, foi horrível, porque não teve condução, então ficou uma coisa solta, cada um falava o que queria, o outro ia falando por cima, e existe uma técnica para isso, né? Se você observar, o Nicolas praticamente não deixou o Nando Moura falar, o tempo todo interrompendo, o Nando Moura também interrompia, então ficava uma coisa assim, uma bagunça, uma zona, que nada ali resolvia, nada ali, você, num dado momento você já não sabia o que estava sendo debatido, o que estava sendo conversado, qual que era o tema. Então foi um desastre do ponto de vista organizacional. Poderia ser melhor, poderia ter tempo para cada um, poderia ter temas específicos para que cada um pudesse desenvolver os temas, mas não houve nada disso. O que houve foi 2 horas de falação, de acusação mútua, um acusando o outro, e uma situação que a gente vê que é o reflexo do que acontece hoje no Brasil. A gente vê uma pessoa que defende Bolsonaro acima de qualquer circunstância. No momento em que ele foi fazer uma crítica ao Bolsonaro, em 7 segundos, ele já estava fazendo um elogio, né, o Nicolas. O Nando Moura também se perdendo numa série de questões ali, imbecis, sobre dinheiro público pago pelo contribuinte. Umas coisas assim que você fala, mas por quê?
E a minha reflexão, eu nem quero ficar aqui falando, muitas pessoas não viram o debate, eu não quero ficar colocando muito spoiler aqui. Foi um festival de contradições, o Nicolas entrando em contradição o tempo todo, o Nando Moura entrando em contradição o tempo todo. A gente percebe aonde é que está o ponto. Eu quero trazer aqui para você uma fala do FBC, ele é um músico de BH, que esse tipo de fala é que eu considero a crítica real a um sujeito como o Nicolas, porque ele é um político. Acima de tudo, ele tem voto do povo. Então ele tem obrigações. O Nando Moura é um youtuber, fala suas coisas aí, que a gente não concorda com quase nada, mas um político não, ele tem obrigações com o povo. E o Nicolas, ele tem alguns discursos que ele defende que são mentirosos. Ele fala, por exemplo, que ele veio da favela. E o FBC, esse músico, ele é deste lugar. Ele é dessa favela de onde o Nicolas fala que saiu. E olha só o que ele fala a respeito desse assunto. Pedir pra você contar a história pra gente do Playboy lá da câmera. O que aconteceu? Que aquele Playboy brotou lá do nada e começou a falar aquelas monte de patifaria lá. Qual? O Nicolas Ferreira? O Nicolas Ferreira. Bosta, hein mesmo. Mano, é que o Nicolas Ferreira, velho, ele é assim, ele mora, sabe aquele predinho ali do pé da Quero-Quero, Igor? Frago. Então, aí ele morou ali, tá ligado? Aí ele vendia uma imagem de que era morador do aglomerado. Aham. Uma coisa é você falar que é da região do Cabana, igual você, né, do Magietude, você é da região do Cabana. É assim que a gente fala, você sabe que é assim que a gente fala. Uhum. Só que ele vendia como se ele morasse dentro do morro, como se ele morasse num beco. Aí eu falei assim, quem que é esse cara, velho? Que eu não sabia, segundo vereador mais votado. Tá ligado? Como você pode perceber, o Nicolas inventa uma situação, dando a entender que ele veio da favela, mas na verdade ele veio de um lugar próximo à favela, privilegiado. Uma outra questão também, que essa sim é muito importante, é sobre a atuação política. A atuação política do Nicolas. Olha só essa declaração do mesmo FBC falando sobre a atuação política dele. Aí foi. Aí num dia eu vi uma notícia de que ele foi um dos responsáveis de vetar o dinheiro da obra da Vilarinho. Mano, eu falei, aquilo que desgraiu o cara contando vantagem, velho. O cara, um jogo de politicagem pra fuder com o prefeito. Ele, mano, ele brincou com a vida de centenas de milhares de pessoas, velho. Sabe? A região do Vila Nova existem milhares de pessoas que moram lá, tá ligado, velho? E ele brincou num jogo de politicagem, tá ligado? Pra fuder com os projetos do prefeito. Mano, por imbecilidade. Tá vendo? Centenas de milhares de pessoas prejudicadas porque ele é um sujeito voltado exclusivamente por uma questão ideológica. O Nicolas fala em dado momento que, vamos ver daqui a 10 anos aonde você vai estar, aonde eu vou estar. Ele é muito determinado nessas questões. Mas daqui a 10 anos ele vai ter feito tanta besteira por conta de ideologia barata, rasa, que o desastre vai ser muito grande. Até certo ponto, o Nando Moura acertou nisso daí, né? Acertou em dizer que vai ser um desastre. E, de fato, políticos como o Nicolas têm sim como ser um desastre. Agora, por outro lado, o Nando Moura, sem os recursos que ele utiliza, de falar palavrão, de gritar, de enfiar o dedo na cara, sem isso ele não é nada. Então ele leva um massacre. Naquele momento ali, o rapaz, o Nicolas já começa a colocar apelidos pra ele, desarmou ele completamente, ficou completamente desarmado. Nandoloide, desarmou o cara. Ficou sem ação. E aqui, a gente gostaria de falar, olha, o Nando deveria entrar nesse tipo de assunto. O que você fez lá pra vetar esse dinheiro da obra do Vilarinho? Porque é vereador, tem responsabilidade sobre o voto. E é um sujeito que tem um projeto político. E esse projeto político, de maneira clara, ele não foi colocado ali. Então ficou o Nando Moura conversando com uma pessoa, como se essa pessoa fosse mais um defensor do Bolsonaro. E aí ficou num ambiente muito confortável para o Nicolas. Mas não, ele é um político, ele é um vereador, ele tem obrigações. E ele conseguiu fazer a campanha dele, ele conseguiu falar sobre as questões dele. Com muita contradição.
Assim como o próprio Nando Moura, num dado momento, ele diz, olha, o Bolsonaro tem 349 pautas que ele votou com o PT. Pois é, meu amigo. Ele tem sim, você falou certo pro Nicolas. Só que ele tem essas 349 pautas quando você, Nando Moura, estava fazendo campanha para ele. Essas 349 pautas que ele votou com o PT, quando você foi jogar na cara do Nicolas, elas já existiam quando você estava fazendo campanha para o Bolsonaro. E aí, quando você vai falar a meu respeito sobre as minhas críticas ao Bolsonaro, você simplesmente diz, mas ele fez isso depois de ser eleito. Foi depois de ser eleito que apareceu a rachadinha. Mas as votações, não. As votações, qualquer um poderia chegar nessas votações antes dele ser eleito, tudo documentado. E aí aparece esse menino Nicolas, que é um cínico, um sujeito debochado, que tem uma série de contradições com relação a palavras anti-vax, a negacionismo, a essas defesas imbecis, colocando como defeitos aquilo que não é defeito. Ele é desarmamentista. Maravilha, cara, ainda bem. Para ele é um defeito. Então, assim, quando a gente está tratando com um político, seja um político de 20 anos, seja de 80 anos, a gente tem que tratar o político como político. Isso não aconteceu ali. Eu vi uma conversa de 2 influencers da direita, um querendo ser mais direita que o outro, sendo que os dois não são nada na frente do que é o desenvolvimento da direita real, a direita como ela é, do ponto de vista das bases filosóficas, da cosmovisão, daquilo que é a direita. E por outro lado, a gente não viu uma pauta de Brasil, não se falou sobre Brasil de forma substancial. Na forma dos problemas reais, os problemas não foram debatidos. Você é um político, qual é a solução que você tem para situações que dizem respeito ao povo? O Nando Moura sequer fez uma pesquisa sobre as votações do Nicolas na Câmara, sobre os projetos, sobre o que realmente ele produz como político. Chegou lá, levou uma coisa para dizer, eu vou derrubar o defensor do Bolsonaro. Não, cara, ele estava muito confortável ali. E, de fato, ele se saiu melhor. Porque o Nando Moura perde aquela situação dele de fazer o mise-en-scène, de fazer o teatro, e com a perda do teatro, as pessoas se decepcionam, porque, esse cara tá o quê? Tá dopado? Tomou algum remédio aí? E, ao mesmo tempo, o moleque lá interrompendo todas as falas. Mentira, 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 mentira. Um desastre. Olha, eu quero dizer para você, se você não viu, eu quero te garantir, eu te dou a minha palavra, você não vai perder nada. Não há necessidade de ver. Você pode ver, é lógico, mas não há a menor necessidade. Sabe por quê? Porque não vai te trazer absolutamente nada de proveitável. Você vai ver dois egos inflados, querendo um se fazer melhor que o outro, querendo um colocar em cima do outro quem é o melhor influencer, quem é o melhor para falar a respeito de determinados assuntos, mas debate político não é. Não teve nada de política ali. Debate Brasil, falar sobre Brasil, não. Debate sobre os reais problemas da sociedade, não. Debate sobre os problemas de Belo Horizonte, porque Nicolas precisa responder pelo trabalho dele, também não. Então ficou isso. Roqueiro fracassado, você não sei o quê. Você é um vassalo do Bolsonaro e tal. Vazio, raso. Eu não sei se você assistiu. Se você assistiu, coloque aqui o seu comentário sobre o que você achou desta porcaria, desse teatro dos horrores. Coloque aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. A gente se encontra numa próxima.